Duas coisas que eu achei criminosas são essa difamação explícita que fizeram contra o Haddad e a falta de suporte ao presidente Lula com as falas que ele fez a respeito do que estava acontecendo no Estado de Israel, que ele foi um dos caras mais homens do planeta Terra, Sim. se não foi o mais. Eu não consigo, tipo, para mim é difícil achar posição política mais confrontante do que está acontecendo no Estado de Israel do que o do presidente da República, do Eu Brasil. não lembro de outro presidente assumir um lado nessa história como o Lula assumiu, de Então, dizer que Israel está errado, que ele é pró-palestino. eu tenho uma impressão, eu não conheço todos os países do mundo, então, mas eu tenho a impressão de que a posição do Brasil foi a mais avançada pelo direito da população palestina que estava sendo esmagada e está sendo esmagada até agora. Aí o Petro brigou e expulsou o diplomata israelense. Aí pronto. Aí o Petro virou o grande exemplo do cara. Aí, puta que pariu, você não tá vendo na tua casa, brother, o que o cara faz? Eu tenho a impressão, pela circunstância dos acontecimentos, que a França virou contra o genocídio que está acontecendo em Israel por causa da ação do Lula na França. Porque a fala do Lula vem, na sequência acontece a mudança da França. Se um dia o presidente Macron falar sobre isso, ele falar, eu mudei de opinião por causa da ação do Brasil, a consequência é que, virando a França, vai virar a Inglaterra, tá perigando virar a Alemanha, virou outro país, um país nórdico, acho que foi a Noruega, e recentemente a Austrália. A Castelo do que começou com a atuação. Aí eu vou dizer, Macron é o único que pode responder isso. Mas a atuação do presidente era no sentido de alterar a posição da população. E digo mais, eu estou acompanhando o movimento desde o início. O pessoal está comentando aqui, eu vi, Canadá e Irlanda viraram também. Mas veja só, antes disso, quando estava acontecendo no início do combate, teve um trabalho para tentar parar isso na ONU, logo no início, e o Brasil foi no Conselho de Segurança da ONU, com uma cadeira rotativa, quem propôs a proposta mais plausível para encerrar o conflito. Fazia a condenação do Hamas, falava em grupo terrorista, etc. e tal, colocava tudo bonitinho e colocava de um jeito que ficaria bom para qualquer público interno aceitar. Quem não aceitou? Só os Estados Unidos. Todos os outros países do Conselho de Segurança votaram a favor. Aí veja, você tem esse país, porra, fazendo esse tipo de Lula. Ah, mas ele não devolve o diplomata. Ai, que puta que pariu. Todos os comentários que fazia o Lula na televisão atacavam na televisão, sei lá, em qualquer lugar que ele tivesse, atacavam o cara como antissemita por causa disso. Não tem condição. Aí, tipo assim, eu vou perdendo a paciência porque você tá de sacanagem. Você fala que você defende as coisas desde que fosse você, né? A situação que a gente tem, especificamente nesses dois casos, no que fizeram com a imagem do Haddad, que eu perdi a paciência, no que fizeram com a imagem do Haddad, é absolutamente, obviamente, criminoso. E tem um nome esse crime que cometiam. Difamação explícita. Sim. Explícita. E o outro caso que eu estou falando, aí é mais geopolítico, aí tem mais nuances, que é simplesmente todo mundo se fazer de desentendido e falar o seguinte, então por que o Brasil não rompe com os contratos com o Israel? Não, tudo bem, colocar o tema na mesa, acho legal. Colocar o tema na mesa, que contratos? Você fala assim, né? Quando você está na internet é muito fácil. Rompam-lhe os contratos. Faça isso, faça aquilo, tudo que tão fácil, contrato? né, Você Pedro? sabe do que você está falando? Que contrato? Né? Você conhece quais são os contratos para você dizer se é possível romper? Tem muitas coisas que tem entre o Estado de Israel que às vezes está relacionado com os estados e os municípios, que são entidades. Aí você está falando do que? É um contrato federal? O Brasil, enquanto governo federal, tem um contrato com Israel. Se for fazer esse rompimento, pode o presidente da República fazer por decreto rompimento ou tem que passar pelo Congresso Nacional? Rompam-se os contratos. Você está falando de um contrato de uma entidade privada que está vendendo, sei lá, soja. Do que você está falando? Qual é o... Não, rompa-se os contratos. Aí a pessoa solta essa e o governo que se vire para achar que contrato que eu estou falando e etc e tal. Você não está falando uma coisa séria, você está jogando para o público. Se você tivesse dizendo assim, olha, não, tem um contrato que a gente descobriu de 8 milhões de dólares que o Brasil compra de equipamento X. Aí eu tá, beleza, vamos discutir esse contrato.
Aí legal. Rompam-se contratos, você sabe que a pessoa tá de sacanagem. Como é que você defende o governo se você falar rompa-se os contratos? A primeira coisa que eu vou falar é que contrato. Né? Que contrato você está falando? Para começar a conversar sobre o tema, para ver se tem possibilidade. Não tem como você discutir, porque você não tem como ver se a propositura é plausível. Se o governo federal tem o contrato, se o presidente pode revogar esse contrato. Imagina se isso tivesse que, supondo, né? Supondo, hipoteticamente, tivesse um contrato a ser rompido e que o PT quisesse romper. Vai levar isso para o Congresso Nacional. Puta que pariu, né? Vai ter uma disputa lá, derrota para o governo, etc. Todos os governos de toda a história do Brasil, que pelo menos da minha parte, desde quando eu estou vivo e escuto jornal, todos os governos, ele tem um negócio assim, ó. Eu vou mandar essa coisa para o Congresso porque eu já conversei, já articulei tudo e eu sei que eu tenho 312 votos. E aí eu vou jogar lá. Se alguém me trair no meio do caminho, de 213 vai para 200, 200 dá para passar. Você... Já vai com risco calculado, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E esses caras falam na internet. Aí eu fico, será que esse cara não faz a menor ideia de como as coisas funcionam e, portanto, é um perigo? Imagina uma pessoa dessa assumir o governo que não sabe, não faz a menor ideia de como as coisas funcionam. Ou ele sabe e está mentindo para o público. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. É a linha que eu acredito, que todos eles sabem, Pedro. Ó,